Olá, eu me chamo Adísio Bezerra e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Ligue o Cérebro. Eu sou Clarice Macedo, advogada, e hoje nós estamos com essa convidada, Juliana Mota, promotora de justiça aqui na região do Cariri. E aí eu quero que a doutora se apresente. Doutora Juliana, conta um pouquinho para a gente de como começou essa sua trajetória, né, até você chegar no Ministério Público. Você sempre almejou o Ministério Público? Era seu projeto de vida? Conta um pouquinho aqui para a gente. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falando um pouco sobre o Ministério Público, que é uma instituição que mora no meu coração, que é minha vida, mas também mora no meu coração, além de ser minha profissão. Como você disse, eu me chamo Juliana e não, eu não queria ser promotora. Foi uma coisa que absolutamente aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a estudar, eu sabia que queria concurso público porque eu queria a estabilidade que o concurso me propiciava. Mas eu queria ser defensora. Eu estagiei na defensoria durante 2 anos e eu era encantada por aquilo, sabe? Então eu queria fazer aquilo. Eu queria defender as pessoas, eu queria lutar pela igualdade, eu queria que as coisas que tivessem erradas fossem transformadas como certas, falando num linguajar bem grosso. E aí, hoje, eu visualizando esse meu querer, eu percebo que o que eu queria era ser promotora, mas eu pensava que aquilo era ser defensor. Não que o defensor público não promova a justiça, não lute pela legalização do que está errado, mas é o Ministério Público que tem essa função, pelo menos constitucionalmente garantido, né? Então, quando eu me formei, eu tinha isso na cabeça, e aí eu comecei a estudar. E eu tinha na minha cabeça um plano. Então, se eu tinha esse plano, eu tinha que me formar mais rápido para começar a estudar para concurso. Então, eu me formei em 4 anos. Quando eu concluí a minha faculdade, eu comecei a estudar e me dediquei totalmente aos estudos. Realizava todos os concursos que os editais eram lançados durante esse período. E aí saiu o tão querido concurso para a Defensoria Pública. E eu estava com viagem, na época minha irmã morava nos Estados Unidos, a gente estava com viagem marcada para lá. E eu não vou. Meu pai, minha filha, vamos? Eu não vou. Não vou. Não fui, fiquei estudando para o concurso da Defensoria. E não passei. Não passei, foi uma frustração, não passei por muito, não passei por pouco, não passei por muito. Eu acho que o peso que eu carregava daquilo era tão grande que não sei, eu não passei. E aí, coincidentemente, todos os concursos que seguiram a ele, eu passei. Então, eu passei primeiro, que foi o que eu assumi, eu passei para procuradora de Recife, e aí eu fui ser procuradora de Recife, passei 1 ano e 6 meses como procuradora. E aí, no meio desse caminho, surgiu o concurso do Ministério Público Estadual. Aí eu, vou fazer. Tô aqui no ritmo, né? Vou fazer. E fui fazer e fui passando. No que eu fui passando, eu fui pegando gosto e tô aqui, no Ministério Público. Passei em vários outros e não passei em vários outros. E acabou que, quando eu entrei no MP, eu era muito nova. Eu era muito inexperiente. E aí, eu assumi o MP com 25 anos, fui para o interior e, enfim, o MP foi me ganhando. Eu lembro que eu fui para uma cidade muito pequena e nessa cidade a gente tinha, chama Morrinhos, ela fica perto de Sobral, 60 quilômetros de Sobral, e lá tinha muita demanda reprimida, tinha muita violência. E eu já gostava do crime, acabei me encantando cada vez mais, porque eu tive que me dedicar a ele. Já gostava do crime, né? Não, gente, não gostava de cometer crime. Não, mas eu gostava de combater o crime, né? E aí eu acabei, assim, eu acho que tudo aconteceu de uma forma muito predestinada, né? Deus me colocou naquele lugar, naquela hora, para as questões que eu sabia caírem, e me colocou no lugar de Morrinhos lá, e eu tinha uma equipe muito boa, tanto a equipe do MP quanto a equipe junto com o judiciário, com os advogados que lá figuravam, não tinha defensoria,
Mas as coisas funcionaram muito bem. Nesse primeiro ano eu fiz 24 júris. Uma meninazinha, 25 anos, 24 júris. E às vezes eu fazia 3, 4, 5 júris na semana, que era o máximo que podia. Mas foi muito, 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 muito gratificante, porque, como eu disse, lá, como a gente atuava muito no crime, eu acabei aprendendo muito. E aí acabei sabendo e definindo qual era a minha intenção. E aí vim pra cá, de Morrinhos eu fui pra Iguatu, fui auxiliar de Iguatu durante 1 ano e tanto, e depois vim aqui pra região do Cariri, tô aqui desde 2013. Não vim pra ficar, mas amarrei meus burros, como o povo diz, casei e aí fiquei, e tô aqui. Há 8 anos eu trabalho na 6ª Promotoria de Justiça, que oficia junto à 3ª Vara Criminal, e trabalho nos processos criminais que são apresentados para mim, judicialmente e através de inquéritos policiais que são apresentados, e realizo minhas investigações próprias. Eu digo que eu gosto de crime porque eu gosto de desbaratinar os crimes, né? Então, a investigação é minha... assim, meu coraçãozinho mesmo, é minha vocação, eu gosto, eu acho que eu tenho tino, eu percebo, sabe? Eu gosto muito. Então, eu atuo na 6ª Promotoria nesses casos. Também sou membro do Núcleo de Investigação Criminal, que é um órgão de investigação especializada aqui no Ministério Público. Eu sou o único membro do interior, todas as outras pessoas são da capital. Eu atuo de forma remota em todos os processos do estado inteiro. Nosso maior público a gente chama de público interno, e somos também o braço direito do PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça. Então, quaisquer investigações mais especializadas, mais sensíveis, eles mandam para a gente tem aquele caso que foi agora, ontem mesmo saiu na imprensa, aquele caso do Exposix Portal, que a gente concluiu essa semana, e tem Exposix de todos os municípios que foram levados ao nosso conhecimento, os casos que envolvem o que a gente chama de público interno, que é policiais militares, policiais civis, policiais penais, também são trazidos ao nosso conhecimento, e somos nós os responsáveis. E além do NUINC, da 6ª Promotoria, eu sou promotora auxiliar, coordenadora auxiliar do CALCRIM, que é o Centro de Apoio ao Promotor Criminal. A gente é um órgão da administração, órgão de apoio, órgão de auxílio. A gente auxilia a criação de políticas institucionais internas, e somos também órgãos de assessoramento, tanto do Procurador-Geral quanto dos procuradores em geral, os promotores também. A gente cria kits de atuação, edita súmulas de uniformização de condutas, orienta os colegas, e sou membro suplente do Conselho Superior do Conselho de Segurança e do COSESP, que é o Conselho de Segurança do Estado do Ceará. O que mais? Não, ela falou tanto nessa fala e me surgiu tantas perguntas que eu vou... Vai anotando. Eu vou interromper, porque senão eu vou deixar passar mesmo. Vai, pergunta. Mas eu vou voltar para o início da sua fala, que você fala que com 24 anos começou a fazer júri, né? Foi, 25. 25, né? E 25 anos fazer júri, até hoje eu vejo advogados experientes com dificuldade em fazer júri. Porque, de fato, eu acho que júri tem que ter uma técnica, além de conhecer o processo, né? A parte teórica tem que ter uma técnica. E aí eu pergunto como foi, se você teve alguma preparação, como foi que você fez para assumir esses júris aos 25 anos? Se você se preparou, em que você se inspirou para fazer esses júris? Como foi essa experiência? Clarice, eu vou te dizer uma coisa. Eu odiava júri. Quando eu fui fazer a prova de tribuna, que a gente tinha a prova de tribuna no MP, eu pensei, meu Deus, que teatro é esse que eu vou ter que fazer? Não me saí bem, porque quando você não acredita numa coisa, pra você incorporar aquele papel é muito difícil. Eu acho um teatro também, mas acho lindo. Teatro. Mas acho lindo, assim, eu acho lindo. Não faço criminal, mas eu, assim, me vejo e adoraria fazer júri, mas... É porque tu ama sustentação oral, então... então, mas eu sei que é muito difícil mesmo, assim, eu fico imaginando e acho que você pode trazer até realmente uma luz e dicas para advogados, porque embora você esteja como promotor,
promotora, mas a atuação é muito parecida, né? No júri, principalmente. No júri, entre o promotor e o advogado. E, assim, essa técnica, como foi que você desenvolveu? E eu fico imaginando, com 25 anos. O que eu vejo que é interessante pela idade, como é que eles te vinham? Tipo, o advogado, o próprio júri, como é que eles te viam? Eu acho que até o próprio advogado que vai fazer a defesa subestima. Né? Assim, acha aquela menina... Conta um pouquinho dessa experiência, como era essa experiência? Gente, eu fiz esse concurso, aí quando eu fiz a tribuna não acreditei, fui super mal mesmo, eu admito, assim, a nota que eu tirei não foi uma nota boa, porque realmente eu não acreditava. Mas as coisas mudaram, quando eu assumi, eu não tinha a opção de dizer eu não gosto, eu não vou fazer, eu tinha que fazer. E quando você assume, parece que você assume, você veste aquele papel. Então, para mim, eu estudava muito, né? Eu me preparava muito, não juridicamente, eu me preparava técnicas do júri, eu lia técnicas de direito penal, mas eu lia sobre medicina legal, eu lia sobre como falar em público, eu lia frases que você deve utilizar no júri, como convencer um jurado. Eu prestava atenção, por exemplo, se tratava de um crime contra a mulher, então eu buscava colocar mulheres no júri, sabe? E se o jurado... Não, é muito comum o jurado pedir para ser dispensado, porque nem sempre ele gosta de estar lá. Aquela pessoa que pedia para ser dispensado, eu buscava acatar aquele pedido e colher a confiança dele, porque ele ia estar comigo o ano todo. Então, se eu dissesse, não, vai ficar aqui, ele não ia voltar comigo. Então, eu buscava sempre ter a confiança dele. Na verdade, eu acho que quando eu fazia os júris, eu não focava no fato. Eu pensava em tudo que estava envolvido. Se era um teatro, então eu tinha que pensar em toda a trama, né? Então, eu buscava estudar aquela pessoa, estudar o autor, estudar os motivos dele, estudar as circunstâncias dele. Cada palavra que eu me chamava a atenção dentro do processo, eu buscava entender o que significava, para eu entender e para explicar também para o jurado, sabe? E eu sou muito versátil, né? Então, me mexia muito, eu não deixava o jurado ficar cansado. E, assim, foram acontecendo. E eu me percebi uma boa promotora de júri. Pelo menos, assim, eu acho. Com certeza. Só de você falar, né? Assim, e pra você ver, tudo é estratégia, né? É estratégia. Você montou uma estratégia, mesmo já aprovada no concurso como promotora, mas você montou uma estratégia pra convencer, né? Com certeza, porque assim, a gente sabe que o júri... Você não foi lá só fazer a sua função, né? Não. De promotora, você realmente foi... Clarice, o que me encantava de ser promotora naquela época, e ainda hoje, mas o que me encantou verdadeiramente foi eu ter a possibilidade de mudar uma sociedade, de a minha atuação mudar. Então, não apenas no júri, porque, como eu disse, a cidade que eu trabalhava era uma cidade muito violenta. A gente tinha tido tiroteios durante uma missa campal de Dia das Mães. A gente tinha tido mais de 18 tentativas de homicídio no último ano. Para uma cidade pequena de 15 mil habitantes, isso é muita coisa. Mas não apenas no júri. Para mim, me encantava, eu até me arrepio, era a possibilidade de eu ir na casa da dona fulana que estava querendo ser interditada e ouvir se ela tinha capacidade realmente de discernir. Era ir lá naquele sítio, eu lembro demais do nome do sítio, Sítio Alegre, que não tinha água encanada e possibilitar aquela comunidade a água encanada. Eu lembro que eu fui na CAGES várias vezes, reunião com CAGES. E eu recebi depois o título de cidadã morriense, eu já estava aqui no Cariri e voltei para lá para receber, porque a população gostava daquela atuação, gostou e se sentiu, assim, prestigiada por abrir a torneira e ter água na torneira. E isso é muito mais importante do que você ficar dentro de um processo emitindo parecer. Você poder, aquela possibilidade de você mudar toda uma comunidade, para mim me
encantou. Então, quando eu disse, o Ministério Público entrou no meu coração e ficou, foi isso que foi me encantando, foi o dia a dia, foi eu atender as pessoas, que eu atendia todo mundo, eu atender as pessoas e ouvir, fazer assim. Eu não tinha experiência, como eu disse, era muito nova, não tinha experiência de vida, mas uma coisa que eu sempre soube fazer foi escutar as pessoas. E eu ter bom senso para resolver aquilo direito, eu conhecia. Mas aquela pessoa não estava buscando o direito, ela estava buscando ser ouvida, ela estava buscando assistência jurídica. E a assistência jurídica não é você emitir o parecer num problema dela, é você inserir ela, dizer para ela qual o direito que ela tem, né? Então, para mim, foi espetacular. Assim, a minha vivência com Morrinhos, eu digo que é do meu coração. Até hoje eu tenho pessoas lá que eu ainda me comunico, apesar de já passar 12 anos que eu saí de lá. E foi uma experiência única, assim. Porque quando eu saí de Morrinhos, eu fui para Iguatu. E em Iguatu, eu era promotora auxiliar. O que significa isso? Um dia eu estava numa cidade, outro dia eu estava em outra, outro dia eu estava em outra. Eu cobri os buracos. Então, não tinha como desenvolver um bom trabalho, ou um trabalho contínuo. Mas Morrinhos não. Morrinhos foi maravilhoso, sabe? 1 ano e 9 meses. Eu lembro que tinha que a gente fez uma ação, na época estava tendo muita chuva, não sei se vocês lembram, em 2009 tinha muita chuva, teve muita chuva, assim como tem hoje. Estava tendo muita arbovirose, assim como está tendo hoje, né? E aí a gente tinha que tentar sensibilizar a população de receber os agentes de saúde em casa. E tinha uma senhorinha que não queria de jeito nenhum. Não queria, não vou receber essa senhora de jeito nenhum. Aí disse que os agentes de saúde foram lá e disseram, se você não vier, a promotora vai ter que entrar com ação contra você, vai ter que vir aqui te convencer. Mande a promotora vir pra cá. Porque o pessoal diz que ela é bem novinha, que ela é braba, e eu quero conhecer essa mulher. Aí eu fui lá conversar com a tiazinha, tomei um café na casa dela, e ela deixou todo mundo entrar. Aí ela abriu a casa. Abriu a casa, jogou as águas penduradas tudo no chão. É uma delícia, né? Porque você consegue realmente... Eu lembro quando eu ia no supermercado, lá não tinha supermercado, tinha um mercadinho. E aí era atração. A menina que trabalhou na minha casa... passou mal, foi para o hospital, eu fui acolhê-la. Quando eu cheguei lá, a enfermeira me ofereceu cafezinho. Eu, calma, gente, não é assim, entendeu? Assim, as pessoas são muito carentes de atenção, de direito, de assistência jurídica. Isso até me ensejou a trabalhar mais na área de conciliação, de mediação de conflitos, de ouvir. Tanto é que hoje eu tenho um mestrado em gestão de conflitos. Eu sou mestre em gestão de conflitos, inspirada na época, nas demandas que eu tinha lá em Morrinhos. Aí eu fiz um curso de mediação de conflitos, depois eu fiz outro curso de mediação de conflitos, um curso, inclusive, na Universidade de Colômbia, e aí terminei no mestrado de gestão de conflitos. Rodei para dizer, eu me preparei vendo o mundo, né? Tendo a percepção do que aquela sociedade precisava, mostrando o contexto, né? Dizendo, a missa campal que vocês querem ir, vocês só vão poder ir se a impunidade deixar de existir, se a pessoa que atirou no fulaninho durante a missa campal for condenada e ver que aquilo dali não pode acontecer. E assim, aquilo que a gente estuda na faculdade, a pena tem um duplo sentido de repressão para aquela, de punição para a pessoa que cometeu o crime e de prevenção para a sociedade, né? Então aí acabou que existia todo esse contexto, que eu tinha conhecimento e acabou que as coisas foram acontecendo e dando certo. Até falei pro Geraldo, que é o colega promotor aqui do júri, Geraldo, tô com saudade de fazer júri, se tu precisar, tu me chama que eu vou lá. Matar a saudade. Matar a saudade. Ei, Juliana, me conta um pouquinho sobre tuas inspirações. Aqui nos bastidores a gente conversou um pouco, você me disse que seu pai era advogado, Isso. né? É advogado, enfim, mas me conta um pouco sobre essas tuas inspirações, enfim, por que tu escolheu o direito? Eu fui inspirada no meu pai. E quer dizer pra vocês, os 24 júris que eu fiz, os 24 júris, meu pai estava lá me assistindo. Uma delícia, né? Você ter essa possibilidade. Com certeza. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, ele era advogado do Banco do Brasil, agora ele é aposentado. E todo mundo dizia que ele era AJURI, o nome, Assistência Jurídica Regional, o nome do órgão, né? Aí todo mundo dizia que tinha um AJURI Morrinhos, que ele ia pra lá
ficar lá no Imagina o orgulho desse pai, né? É uma delícia. Ave Maria, eu digo que meu pai, meu maior incentivador foi realmente ele, a pessoa que mais acreditou em mim. Eu lembro que todas as vezes que eu pensava em desistir, que eu tava cansada de estudar e tudo, ele, por que você tá cansada? Não se cobre, vai dar certo. Eu tô aqui preparada pra dar o que você precisa. O que você quer? Assim, ele sempre me deu muita segurança, né? Eu nunca me apeguei a essa segurança, sempre me cobrei muito, fui sempre muito disciplinada, mas ele foi a minha maior inspiração. Eu fiz direito inspirada nele, nem sei se inspirada nele, porque quando eu era pequena, criança, eu brincava de advogado, gente. Como é que a pessoa brinca de advogado? Eu pegava os catálogozinhos, na época ele tinha os catálogozinhos de receber os clientes, né? Aí eu pegava os catálogozinhos, pegava minhas primas, enchia de batom no rosto, dizia que elas tinham apanhado do marido. Meu Deus. Gente, aí sentava ela e dizia, conte o que aconteceu. Aí ela contava, eu disse, vamos processar esse rapaz. Gente, eu pegava um primo, botava pra ser o réu. Já pensou? Era isso que eu brincava. Eu não sei se inspirado nele, porque eu não lembro do meu pai ser advogado criminalista, mas, assim... Não sei, eu tinha isso na minha cabeça. Intuitivo, né? De modo intuitivo, eu pensava que era advogado. Na verdade, eu era promotora já, né? Eu já era promotora. Acho que na vivência mesmo de casa, mesmo sem ele ser o advogado criminalista, né? Mas acho que quando a gente pensa na advocacia, associa um pouco mesmo, né? Você associa filme, né? A gente vê filme. E criança, né? Não entendia o que é que o pai fazia e imaginava que talvez fosse isso, né? Gente, interessante de criança que não entende. Meu marido é delegado, certo? E eu sou promotora. Como é que se explica o que um delegado faz? É simples, mas como se explica o que um promotor faz, gente? Para uma criança? Complexo, né? Até para um estudante é difícil de entender. Aí teve alguma atividade no colégio que meu filho, de 4 anos, tinha que explicar o que a mãe dele faz. Aí ele dizia, a professora disse, tia Estela, é assim, o meu pai prende e minha mãe ajuda a manter preso. Aí eu, pronto, o Dimitri acabou de explicar o sistema jurídico. Simplificou. E aí você falando do seu marido, né? Ela disse, eu gosto do crime. Ela gosta tanto de investigar o crime que casou com um delegado. Vai manter a linha da investigação, né? Não é, mulher? Como é que pode? Mas vocês trabalham em conjunto em algum caso? Não. Não. Mas se a gente nunca trabalhou... Não. Se a gente trabalhar junto é briga. É sempre confusão. O mestrado da conciliação não deu certo nessa... Seu mestrado de conciliação aí não, Juliana. Na verdade, eu acho que não há uma norma que impeça de forma absoluta, mas nós sempre decidimos separar as coisas, né? A porta, o nosso trabalho fica a partir da porta para fora. Claro que a gente conversa sobre uma coisa e outra, mas a gente nunca trabalhou junto e certamente não irá trabalhar, porque dá trabalho. Trabalhar junto dentro de casa é muito difícil, né, gente? Confunde. Eu acho que ele até brinca. A Juliana quer fazer o controle externo e interno, mas porque o Ministério Público tem um controle externo da atividade policial civil. Aí ele diz, a Juliana quer fazer o controle externo e interno. Aí eu, não, em casa a gente não trabalha junto. Uma vez, antes de casar, a gente trabalhou junto numa eleição. Eu estava fazendo eleição em Altaneira e ele era o delegado que estava acompanhando as eleições em Nova Olinda. Mas foi algo totalmente, assim, pontual. Nem houve ocorrências, na verdade houve uma ocorrência. E aí eu digo, contar os meus causos. Nesse dia dessa ocorrência, eu fiz a prisão desse senhor, e aí estava acompanhando a polícia militar e liguei para o juiz subir, que ele estava em Nova Olinda, subir para Altaneira para efetivar ou não a prisão dele, realizar os atos decorrentes daquela prisão. E ele subiu junto com o meu marido. Aí, quando ele chegou lá, aí entrou na sala, sentou, tava o policial que me acompanhou, tava o Juliano, meu marido, doutor Eric, que era o juiz na época, e eu. Aí o cara sentou, sente aqui, explica o que aconteceu. Aí comecei a perguntar. Ele perguntava, eu tenho em mim uma técnica de investigação muito particular. E eu implementei essa técnica de investigação lá. Gente, eu não sou grosseira, eu não atuo com nenhum tipo de violência, eu só sou incisiva nas minhas palavras. E aí
pá, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá. Quando terminei, aí eu disse, alguém quer fazer alguma pergunta? Aí, não tem mais nada a perguntar. Aí eu disse, o senhor pode ir lá pra fora, que a gente vai deliberar sobre sua situação. Aí quando ele saiu, aí o policial militar que tava comigo começou a dizer assim, tu tá lascado com o Juliano, bateu assim na Você já tá namorava. lascado, já namorava. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Aí eu, não dá certo trabalhar junto, não dá certo, ele vai ficar na dele, eu vou ficar na minha. E todas as vezes que aparece algum caso que os dois estão juntos, eu me declaro suspeita e ele continua, sempre. Acho mais saudável para a nossa relação. Pra família, né? Mas assim, ele tem a expertise da investigação, como você tem também, né? Vocês dois trabalham com investigação, embora cada um na sua função, mas vocês partilham dessas experiências, né? Um orienta o outro, um dá palpite de dizer, eu acho que vai por aqui, não, vai por ali que é melhor. O Juliano é muito estudioso, sabe? Eu também sou. Mas a minha área é mais abrangente, eu não fico só em investigação. Então, a expertise dele é na investigação de inteligência. Então, quando ele conhece alguma coisa nova, quando ele faz um curso novo, ele sempre diz, faz ele também, lê esse livro, sabe? E eu, do mesmo jeito, eu faço pós-graduação em combate à corrupção. E aí eu sempre digo, hoje o professor deu um curso muito interessante, então essa matéria, assim, de teoria, a gente conversa muito, mas sobre casos concretos, a gente não fala muito, sabe? Mas teoria sempre conversa. Juliana, eu acho que todo mundo tem muita curiosidade para entender como é que realmente, de fato, funciona o Ministério Público. Você falou um pouquinho que aos 25 anos já assumiu um júri, posteriormente foi para Iguatu, ficou como promotor auxiliar, depois veio para cá. Às vezes eu me deparo que um membro do Ministério Público também participa das eleições, enfim, mais uma atribuição. A Juliana falou em diversas atribuições, é muita responsabilidade, Clarice. É muita responsabilidade, são muitos processos. Hoje, como é que funciona teu trabalho? Como é tua equipe? Tu tem um apoio? Enfim, como é que tu consegue gerir tudo isso? Bom, aqui eu vou falar do Ministério Público em Juazeiro do Norte. Nós somos 16 promotores. Gente, muita né? gente. Eu sabia que tinha desse tanto de promotor no Juazeiro. 16 Nesse promotores. caso, são 16 promotorias. 16 promotorias. Aí nós temos promotorias que atuam na área civil, promotorias que atuam na área de improbidade administrativa, não é nem improbidade, é do patrimônio público, né? Temos promotorias que atuam na defesa do idoso, temos promotorias que atuam na área da saúde, na área de educação, na área de violência doméstica, nos crimes em geral, no controle externo dos órgãos de segurança pública. Temos promotoria que atua na execução penal, temos promotorias que atuam na infância e juventude, temos promotoria que atua no patrimônio histórico, no meio ambiente, no DECON, né, na defesa do consumidor. E aí, as demandas que chegam no Ministério Público, elas são apresentadas através de um órgão central que chama Secretaria Executiva. Essa Secretaria Executiva, ela funciona num setor como se fosse o setor de distribuição do fórum. E a gente distribui essas demandas com quem tem atribuição e a pessoa recebe e dá andamento. A gente tem internamente um órgão chamado SAGE, que também tem o SAGE do Tribunal de Justiça. O nosso SAGE é SAGE-MP, que é um sistema de automação judicial para evitar direcionamentos, para auxiliar na fabricação das peças. A peça que eu vou construir, ela já vem com o número com o número do processo, o nome da parte, tem o número de documento que é gerido pelo Ministério Público, auxiliar a gente na elaboração de relatórios, estudo de volume de procedimentos, de melhor distribuição de trabalhos. E aí a minha equipe, a minha 6ª promotoria, dentre as minhas atribuições, ela funciona, em tese, toda promotoria trabalha com um estagiário, um assessor e um técnico. E aí o promotor de justiça. Eu tenho um assessor e técnico na mesma pessoa. Aí tenho esse estagiário, que eu tenho um estagiário de pós-graduação e um estagiário de graduação. O estagiário de pós-graduação é aquela pessoa formada, que está num período de estudo, por exemplo, e que tem uma carga horária mais tranquila, são 6 horas apenas.
do que um servidor técnico, e ele auxilia também o promotor na fabricação de minutas de peças, análises de procedimentos, e é assim. A gente tem, como órgão institucional, nós temos 2 atuações muito firmes. A primeira atuação é a judicial, que é a que a gente conhece, né? Pega um processo, analisa e emite seu parecer, faz os requerimentos, apresenta os pedidos pertinentes. E temos a atuação extrajudicial, que é fora do processo. Aquela demanda que você tem conhecimento, que saiu no jornal, a gente pega essa demanda, distribui para o colega competente e ele pode atuar a partir daquilo. O promotor de justiça, ele costuma atuar como ombudsman. Ele é os olhos e o ouvido da sociedade para tudo que acontece e para manter a ordem. Então, hoje mesmo, aconteceu uma situação de uma matéria que saiu no jornal e que um colega imprimiu aquela matéria literalmente, bem simples, imprimiu e mandou para a distribuição. E aí a distribuição, o colega que foi responsável conseguiu dar andamento, saber o que é aquilo que aconteceu de verdade. Então, para a gente, o que a população fala, o que sai nos jornais, é matéria que pode ser conhecida para a gente, pode ser levada ao nosso conhecimento direta, ou seja, formalmente e indiretamente. O colega tomou conhecimento daquilo e colocou lá para o outro atuar. Então, é mais ou menos isso, basicamente isso, né? A gente recebe as demandas e oficia nas demandas. Faz inspeções ordinárias e extraordinárias, visita locais, recebe demandas, escuta as pessoas, faz atendimento ao público. A minha promotoria não faz atendimento ao público. E via de regra não faz. Então, eu sou uma promotora que é estritamente criminal. Então, o meu público é público que não faz atendimento. Se precisar de mim, eu faço. Mas geralmente não tem. É diferente de uma promotoria que atua na cidadania, que atua na defesa do consumidor, que atua no meio ambiente, cujas pessoas procuram bastante, né? As pessoas procuram mesmo. Todas as promotorias, nesse caso, também fazem esse papel investigativo, né? Todas. Todas, né? Nesse caso, a denúncia anônima, ela entra de forma indireta, na secretaria executiva. Sim. Quando vem, aí é distribuído, né? Pega a demanda ali da denúncia anônima e é distribuído e vai cair em alguma dessas promotorias. Isso, dependendo da matéria, né? Depende muito da matéria que é apresentada, mas ela não... tipo assim, eu não vou apresentar a demanda porque eu não quero aparecer e eles não vão aceitar se for anônima. A gente vai aceitar. O que a gente vai fazer é verificar se aquela denúncia tem procedência. A gente não pode simplesmente tratar tudo como verdadeiro, nem tudo como falso. A gente tem que ter responsabilidade, né? E aí a gente tem nossos próprios caminhos para descobrir aquilo, né? E aí, nesse caso, assim, tem uma denúncia anônima. Se vê que não tem fundamento, vocês também já podem, arquivar. Arquivar. Vocês já arquivam, né? E não dão um andamento, até porque tem muita pessoa trabalhando e muito processo, eu acredito. Também não dá para absorver tudo, né? Isso. Nesse caso, se nós analisarmos dentro de uma investigação realizada num próprio órgão, que não há razões, elementos de prova, elementos de informação para iniciar qualquer ação, seja ela civil, penal, ou administrativa, a gente apresenta o arquivamento e submete ao que a gente chama de Conselho Superior do Ministério Público internamente. E é um órgão superior formado por procuradores de justiça, 7 procuradores de justiça, que são a segunda classe, a segunda entrância da nossa instituição, que tem a atribuição de homologar ou não aquilo que a gente propõe a eles. E várias vezes eles dizem, não pode ser homologado, tem tal diligência a ser realizada, você precisa citar a parte reclamante para ela dizer se concorda com aquilo, e a parte pode recorrer também. Então, a gente tem as nossas instâncias internas de discussão das decisões da gente. O que eu falo não é soberania absoluta. Eu tenho um órgão correcional interno sobre mim. Perfeito. Juliana, eu tenho uma dúvida, que eu acho que é uma dúvida também de muitos estudantes, enfim, como eu não atuo muito nessa área criminal, relacionado à questão do poder de polícia. Todas as promotorias têm o que é esse poder de polícia. E muitas vezes o pessoal fica, rapaz, o promotor vai me prender, né? No linguajar bem popular. O que é esse poder de polícia? Como é que vocês operam? Como é que vocês atribuem na prática esse poder de polícia? Interessante que poder de polícia não tem nada a ver com ser polícia, né? Eu, Juliana, não tenho poder de polícia.
quem tem poder de polícia é aquele órgão que é responsável por aplicar multas, por instaurar procedimentos que gerem punição. Nós não temos. Aqui, em Juazeiro, quem tem é a doutora Efigênia, que é responsável pela defesa do consumidor. Isso. Nós, enquanto órgãos de atuação, o que a gente tem? O mesmo poder que você e que o tiozinho que está ali no sinal pedindo dinheiro tem. Qualquer do povo pode. E aquele que é policial que tem a obrigação de prender em flagrante. Então, a minha atuação é essa. Eu tenho o poder de fiscalização, tenho o poder de requisição, mas o poder de polícia de aplicar multas, eu não possuo. Não sozinha. Eu só possuo com a anuência do judiciário. Eu tenho o poder de requisitar documentos, de exigir que me seja entregue aqueles documentos necessários para a instauração de um procedimento, para a investigação minha, mas aplicar multas, sanções de forma direta, não. O que nós temos atualmente, que é a minha galinha de ovos de ouro atualmente, é o acordo de não persecução penal, que não é poder de polícia, é um acordo, como o próprio nome diz. Então, a convenção, a gente não aplica multa, são medidas ajustadas, que são medidas de negociação de medidas despenalizadoras. Perfeito. Isso é importante, acho que esclarecer, porque é uma dúvida, assim, eu já vi em rodas de conversa, o pessoal achar que todo promotor tem um poder de polícia, toda promotoria tem um poder de polícia, mas não entende dessa linha investigativa, enfim, dessa linha de fiscalização. O que é poder de polícia, isso. Né? Primeiro tem que entender o que é poder de polícia. Qualquer coisa o promotor vai me prender. O promotor vai te prender se você estiver cometendo um crime. E se ele tiver uma autorização judicial para aquilo. Isso. Eu não posso chegar na rua, pegar uma pessoa, levar para a delegacia do nada. Não tem essa possibilidade. Ninguém tem. Do nada, ninguém tem. Ou deveria ter. Então, a gente tem mais temor do que propriamente conhecimento, né? Até quando a gente conversava aqui, me veio a memória agora, vocês dizerem, todo mundo acha que ser promotor é só glamour. Gente, até brinquei com vocês, zero glamour, né? O Ministério Público, ele tem muitas áreas de atuação, como vocês veem. Quando a gente está numa promotoria inicial ou em respondência por alguma promotoria inicial intermediária, ou seja, por uma promotoria que não é especializada, a gente tem que saber tudo, tem que fazer tudo, e é uma carga de trabalho muito grande. Eu lembro que eu entrei no MP em 2010, né? Então, tenho 12 anos de Ministério Público. E quando a turma seguinte a mim entrou, salvo engano, em, 2009, 2014, aliás, 2015, não sei exatamente, as meninas entraram todas bonitinhas, todas bem feitinhas. Aí eu fiquei brincando, não vão aguentar a carne assada com baião nem a pau. Porque chega no interior, gente, a gente não tem opção. Eu não tenho a opção de dizer, vou ficar na capital fazendo hidratação no cabelo toda semana. Não tem essa opção. Você vai pro interior. E as histórias são as mais hilárias do mundo. Uma amiga minha andava com aquele saquinho de cobrir sanitário para usar o banheiro nos cantos. Tinha gente que andava com geladeira portátil dentro do carro. Então, a gente é bater perna mesmo. Não tem essa opção. A gente, claro que tem inúmeros momentos de pseudo-glamour. Mas a gente tem muito mais trabalho do que benesses, entendeu? É diferente do que a gente pensa, sabe? É diferente. Eu lembro que quando eu estava estudando para concurso, que eu queria ser defensora, meu pai dizia, Juliana, vai ser promotora, trabalha terça, quarta e quinta, fulaninha não trabalha não, fulaninha não sei o quê. Eu fiquei, meu Deus, será que essa profissão é assim mesmo? Será que é assim? Eu quero. Eu acho que eu quero esse negócio aí, né? Mas hoje desmistificou mais um pouco essa história. Né, mas eu lembro também, você falou, e me veio à memória realmente, que eu lembro na minha época de faculdade que se falava muito isso. Promotor só trabalha de terça a quinta. TQQ chamava, né? Promotor. Quando eu entrei, eu disse, rapaz, eu fui enganada. Me enganei. Eu assumi um concurso, foi pra trabalhar de terça a quinta e tô trabalhando de domingo a domingo. Não é isso. Levando trabalho pra casa. Não é isso. A minha amiga que dizia, a Juliana, uma amiga minha, um dia desse encontrou comigo, e aí, Juliana, tu ainda trabalha de madrugada? Eu disse, não, que agora eu tenho um menino, eu tenho que ficar cuidando dele de madrugada, né? Mas eu trabalhava de madrugada e eu digo pra vocês, meu perfil,
com o maior prazer do mundo, adorava. Mas é porque é vocacional. É vocação. É vocação, eu gostava, achava o máximo. Eu tenho muito dessa regularidade processual, não gosto. Tipo assim, se você trabalhar comigo, é muito difícil você chegar pra mim e dizer, Juliana, ó, faz 10 dias que tá com esse parecer pra analisar, eu não consigo, não gosto, não é de mim. Porque, assim, eu venho de uma família que meu pai é advogado, eu escuto ele dizendo, tem que ficar no balcão pedindo, tem que ligar pra fulano. Eu sei que não é legal. Né? Eu sei que não é legal. Eu fui procuradora não é mesmo. É muito chato. Eu fui procuradora do município. Eu sei que não é legal você ficar batendo na porta, conversando com o servidor, pedindo. Assim, eu trabalho com a seguinte hipótese. Todo mundo sabe sua responsabilidade. Todo mundo sabe o que deve fazer. Então, você não precisa cobrar o óbvio. Sabe? Eu não preciso chegar por exemplo, pro promotor, vou usar a minha profissão para não usar os outros. Eu não preciso dizer promotor, você precisa dar esse parecer. Eu não preciso dizer isso pra você. Eu não preciso dizer pro juiz, você precisa julgar. Ele sabe que é a responsabilidade dele. Se ele tiver responsabilidade, ele vai trabalhar aquilo. Se ele tiver muito trabalho, eu sempre digo, a gente tem que ter critério. Eu não posso indiscriminadamente fazer o que eu quero. Eu tenho que ter critério. Seja a data de entrada, seja aquilo que é mais importante porque é réu preso, é um liminar ou algo do tipo, mas eu tenho que ter critério. O que eu não posso nunca é ignorar a existência de um trabalho. Porque aquilo dali é a vida da pessoa. Para mim é um número, para mim é um parecer aleatório, mas para aquela pessoa é a vida dela. Inclusive foi uma disciplina que eu fiz no mestrado. A gente fez uma disciplina no mestrado que era muito interessante. Olha só, a gente levava cada um, comentários aleatórios de Juliana, né? Você levava cada um objeto, o professor disse, você traga um objeto que é caro para você. Sabe? Que é muito importante para você. E eu tinha um anel que eu perdi até, que era um símbolo do infinito, aqui. Eu odiei porque eu perdi, mas enfim. Aí eu usava nesse daqui. E eu levei e coloquei em cima da mesa. Era um anel bijuteria. Por dentro já estava todo preto, mas para mim ele tinha um símbolo. Tinha um significado. Levei ele e levei uma santinha que até a coroa dela estava quebrada, toda desgastada, que até hoje está lá em casa, e levei esses 2 objetos. Deixei lá em cima. E cada pessoa levou o seu objeto. E explicava por que aquele objeto era importante para a pessoa. Quando a dinâmica acabou, o que o professor queria explicar é que aquilo, pra gente, pra ti, aquilo era um anel velho, uma bijuteria velha lascada. Pra ti era uma santa quebrada. Mas pra mim, era muito importante. Se eu perder aquilo, eu vou ficar triste? Vou. Então, ele disse, você tem que tratar a vida do outro, o objeto do outro, como se fosse o seu. Porque aquilo é importante para a pessoa. Uma restituição de motocicleta, bem apreendido. Quantas? Hoje eu fiz 5. É um parecer para mim. Mas para aquele senhor que comprou aquela moto com tanta dificuldade, que paga aquela prestação, que paga o IPVA, que pagou tudo para poder fazer o pedido, é importante para ele. Enquanto eu parar de encarar as coisas com números e encarar como vidas, enquanto eu não fizer isso, eu vou ser um mero burocrata. Isso é uma dica muito importante, tanto para o advogado, como para o estudante, para o estagiário, para o juiz, enfim, para todas as pessoas. Quando a gente começa a ter essa percepção de que é importante o outro, o cliente, enfim, que você não trata realmente ele como um número e que você consegue entender a dor dele, aí eu acho que a gente está falando aqui para outro nível e conversando em outro patamar. Porque a gente vê muito que até mesmo o tribunal coloca muito números, né? Tem 7 mil processos, tem 8 mil processos. Beleza, a gente entende toda essa questão, essa logística, essa falta de servidor, mas tem uma pessoa ali que está necessitando, pelo menos, de uma atenção. E muitas vezes parece que o advogado, ele é aquele cara chato que está lá batendo na porta porque quer ser atendido de uma forma rápida e ágil, né? Enfim, eu acho que isso é outra concepção, sabe? De um olhar de uma promotora, que isso me deixa muito feliz. Não vou mentir. Juliana, só pegando aqui um gancho, né? Da questão da linha investigativa. Você trouxe uma
Você trouxe uma reflexão de que hoje não atende pessoas, né, na sua promotoria, mas faz investigação, né? Como foi quando tu iniciou, assim, já teve algum caso que tu teve que, você me falou aqui agora, que foi com a polícia, com o juiz, enfim, casos grandes, enfrentar isso, ir para a linha de frente, uma busca e apreensão, como é esse universo? Porque uma coisa é eu estar aqui no meu escritório, na promotoria, outra coisa é eu ir ali para a linha de frente. Você já recebeu ameaças? Como é que funciona ali toda essa linha de investigação para que vocês possam realmente, de fato, conseguir fechar um caso? E, inclusive, a Juliana falando aqui, eu até fiquei pensando nisso, que você disse que trabalha não só com investigação, mas investigação da polícia, né? Assim, você investiga policiais. Que aí eu acho que ainda é um pouco mais perigoso, assim, porque você está tratando com pessoas que deveriam, você está investigando pessoas que deveriam estar protegendo a população, e são pessoas que não estão fazendo o seu dever legal, né? Então, eu acho que isso dá um pouco mais de receio, né? Assim, pelo perigo. Porque se aquela pessoa que deveria estar protegendo a população, né? A função dela é essa, ela está desvirtuando, né? Então eu imagino que seja ainda mais perigoso, né? Eu tenho, assim, em mente uma coisa. Todo mundo diz, tu não tem medo, não? Eu acho que essa é a pergunta que mais me fazem. Tu não tem medo, não? Gente, eu não tenho por um motivo. Primeiro, eu trato as pessoas com muito respeito. E quando você trata a pessoa com respeito, ela sabe que você está agindo dentro do seu trabalho, certo? Às vezes, quando as pessoas algum investigado meu se apegar ao papel e ele me encontra, a coisa já muda de figura. Porque eu não trato com desrespeito. Quem me encontrar e dizer, a Juliana gritou comigo, foi por motivo, teve algum motivo, não foi de graça, sabe? Já existiu momentos em que eu tive que ser mais enérgica? Sim, inclusive semana passada, inclusive com um policial. E faz parte, da profissão. Se você não fizer isso, você acaba sendo desrespeitada. Exatamente. E eu imagino ainda na sua condição de mulher. Exatamente. Porque assim, eu como advogada já tive situações que eu tive que levantar a voz para juiz. Por quê? Porque eu precisava ser ouvida, e se eu não levantasse a voz, eu estava tendo um juiz levantando a voz para mim, eu não podia ficar... Eu com o cliente do lado, o juiz levantando a voz para mim, eu como advogada, eu ia ficar com a voz baixa, calada? Não. Existem situações às vezes, que você precisa, às vezes né? É necessário, né? É necessário, né? Não é a regra, acontece. Nesse caso específico, à medida que eu ia falando, esse policial ia ficar assim. Na câmera, sabe? Aí fazia assim, aí eu olhava pro outro lado. Gente, isso foi me irritando. Aí eu falei, senhor, o senhor tá desconfortável? Tá acontecendo alguma coisa? Se o senhor não quiser estar nessa sala, o senhor pode sair, o senhor não tá aqui obrigado, não. Aí começou um bate-boca que não convém repetir, mas às vezes a gente precisa realmente ser enérgica. Quando você trata com respeito, você é respeitado. Claro que existem exceções, a regra é essa. Existem exceções. Assim como existem pessoas que gostam de gritar, de receber o seu direito no grito. Se eu já recebi ameaças? Sim. Várias vezes? Sim. Mas isso não me deixou temerosa, sabe? Houve uma situação aqui que todo mundo conhece essa situação, eu acho. Eu recebi a investigação, como se inicia. Eu estava na minha promotoria e eu tenho essa característica, quem atua dentro da área, meio que me conhece, né? Então, havia uma situação de uma pessoa estrangeira que estava aqui na cidade e que essa pessoa estava supostamente sendo mantida em cárcere privado. Situação análoga de escravo. Então, ela estava sendo mantida nessa situação há bastante tempo e teve uma dor de dente. E começou a ir num órgão de proteção de saúde. Quando chegou nesse órgão, ela fez amizade com determinadas pessoas e contou o que ela estava vivenciando. Essa pessoa, não, você tem que procurar o Ministério Público, você tem que procurar a polícia, e ela com medo, né? Porque você tem medo, né? Você já está numa situação completamente fragilizada. Aí ela ligou, essa pessoa do órgão de saúde ligou para uma prima que era policial e ela disse, vai lá na doutora Juliana que ela resolve teu problema.
Deus me colocou naquele lugar, porque eu não era para eu estar lá, era para eu estar realizando audiências no fórum, e eu estava lá na promotoria. Aí a moça chegou, tem uma pessoa ali fora querendo falar contigo. Gente, eu não entendia direito o que ela falava. Eu não entendia, porque ela não dava para entender direito, mas essa pessoa que estava com ela conseguia reproduzir. E para mim, foi um negócio assim, meio que instintivo. Eu vou ligar para a polícia e eu vou ver se a situação dessa mulher é essa. Então a gente foi, eu chamei a equipe policial, a gente foi até o local onde ela disse que estava, realizamos campana mesmo, esperamos a dona da casa chegar. Quando a dona da casa chegou, ela confirmou, é aquela. Aí eu falei para ela, ó, a situação é essa. Conversei com todo mundo da região, das vizinhas e tudo. E aí a gente fez a prisão dessa moça, dessa dona dessa casa. E essa situação é a situação que até hoje me dá mais dor de cabeça. Porque essa pessoa, dona da casa, era parente de um policial militar, bem influente na região. E, gente, ó, essa história rendeu bastante. Eu fui testemunha nesse processo, eu nem fui promotora. Afinal de contas, eu tinha realizado a prisão, estava participando dela, então não podia ocupar as duas funções. E foi deslocada a competência para a Justiça Federal. E essa pessoa realizou diversas ameaças a mim. Inclusive, é condenada hoje, eu posso tranquilamente falar sobre isso, ela é condenada hoje, essa pessoa é condenada hoje por uma ameaça a mim. Ela disse, doutora Juliana, o trabalho dela tá fazendo muita zoada. Qualquer dia ela acorda com a boca cheia de formiga e não sabe por quê. E aí foi uma coisa que me deu muita dor de cabeça na época. Porque na hora que aconteceu, que as servidoras ouviram e me falaram, eu levei na galhoça, sabe? Mas quando elas reproduziram a frase, eu, como é? Não, gente, isso é sério. Aí foi quando a gente adotou os procedimentos. Muito sério, né? E assim, mas também com o emocional. Por mais que você esteja preparada para isso, perturba o seu emocional. Você chegar em casa e dormir pensando nisso, Afinal de né? contas, é mãe, né? Tem dois filhos, né? enfim, somos seres humanos. Essa, incrivelmente, foi a ameaça mais direta que eu recebi, né? E, como eu disse, inclusive, a pessoa já está condenada por esse crime, por isso que eu estou falando isso tranquilamente, não há nenhum tipo de sigilo. E essa pessoa realizou mais de uma dezena de representações contra mim em diversos órgãos. Faz parte, gente, faz parte. Mas quando você abusa do seu direito de petição, você tem que ser responsável por ele, né? Então, isso aconteceu e ainda está acontecendo, ainda vem acontecendo. Não a ameaça, que eu acho que essa ameaça realmente cessou, foi talvez, não sei, cessou. Na minha cabeça, cessou e é isso que eu vou levar. Mas acontece. E eu sou muito disso, de ir. Quando eu peço uma investigação que eu vejo que tem necessidade de uma busca e apreensão, eu acompanho. Se tem algum órgão de segurança do Ministério Público, o órgão de investigação do Ministério Público em Fortaleza que vem cumprir um mandado aqui, eu vou também. Eu gosto de ir, eu gosto de ver. É muito diferente você ver aquilo se realizando e você... E você encontrar no papel, né? É muito difícil. O papel, ele não fala, né? Ele é frio. Mas o que você vê é diferente. E tem muita informação que você colhe, a gente chama de entrevista, né? Não é no depoimento, é na conversa, na informação. Naquela surpresa, né? Chegar ali 5, 6 horas da manhã, a pessoa tá um pouco acordada ali, meio atordoada, e você consegue, né, com essa linha investigativa. Assim, meu perfil, eu sou mulher, eu sou pequenininha, eu sou novinha, aí eu sinto... E começa a conversar. Mulher, por que tu tá fazendo isso? E aí a gente colhe as informações. E as informações depois, elas são trabalhadas, né? E acontece muito isso. E eu vou. E eu gosto. Até porque mas nem é sempre, necessário. Às vezes acontece de ser uma busca e apreensão que não deveria ter acontecido, né? Assim... Nunca fiz uma busca e apreensão que não deveria ter acontecido. Sempre fiz e colhi elementos, assim, bem... Graças a Deus, porque é muito chato, né? Muito chato. Eu tenho vários
mentalmente tem diversos casos que eu podia comunicar pra vocês, mas eu acho tão chato, sabe? Porque é um negócio que envolve pessoas, é aquilo que eu tava falando pra vocês. As pessoas precisam ser respeitadas. Então, pode acontecer de ter acontecido, né? De ser uma coisa isolada na vida da pessoa, mas aconteceu. Sendo que aquela pessoa tem família, aquela pessoa tem amigos, então não convém determinadas coisas serem ditas. Mas tem muita história legal. Assim, eu não digo história legal que foi feito, mas de investigações que foram sendo construídas e foi muito legal serem construídas, sabe? Que é uma coisa que você evitou algo maior, que você coibiu, que você conseguiu alcançar uma punição. E é isso que me instiga, sabe? Não me instiga... antes de estar... tive uma primeira gestação, entre a primeira e a segunda, eu estava vivendo uma crise existencial. Eu disse, eu não aguento mais ladrão de aparelho celular. Para mim, isso, sabe? É um perigo... É um assaltante, é uma pessoa que agiu de forma pontual. O que me instiga é aquela pessoa que está ali para tentar mudar o sistema. É a pessoa que está ali e que influencia diretamente na sociedade. É a pessoa que está ali bebendo com você, mas é aquela mesma pessoa que tá chamando aquelas pessoas para si, realizando estelionatos, realizando crimes de colarinho branco, que está ali distribuindo droga, sabe? É aquilo que me instiga, financiando uma campanha política, querendo se inserir dentro do mundo político. Isso para mim, financiando homicídios, sabe? Isso me deixa... É o que eu gosto de trabalhar. É porque é um crime em larga escala, né? Isso. Juliana, já chegou de ter em alguma investigação, assim, você possa ter percebido de que o suposto acusado, enfim, a pessoa que está sendo investigada ali, ou diversas pessoas, possam estar naquela situação por falta de informação, tipo, por não ter tido uma orientação jurídica, ou porque, não sei se você já percebeu, ou sempre chega na linha de raciocínio que a pessoa realmente é o culpado. A gente, quando trabalha em culpa no direito penal, a gente não trabalha em culpa na linguagem popular, né? Então, assim, a situação de a pessoa não querer estar naquela situação me tira o dolo. Se me tira o dolo, me tira a consumação do crime, sabe? Então, eu sempre busco entender para saber se aquilo realmente foi a intenção da pessoa. A gente sabe que o crime tem que ter dolo, salvo se for culposo, né? Então, se a pessoa tá ali por falta de conhecimento jurídico, eu acho que falta dolo. Então, eu não lembro de ter encontrado uma situação desse caso, sabe? Eu não me lembro. Pode ter acontecido, eu não percebi. Agora, o que aconteceu, e várias vezes aconteceu, eu não conseguir provar aquilo que eu sei que acontece. Eu sei que existe aquele crime, todo mundo sabe que existe aquele crime, mas o meu conhecimento informal e o conhecimento de todo mundo não é prova. Entendi. Não é prova. Entendi. Então, várias pessoas, mas Juliana, aquela fulana, mas não tem prova. Que é justamente ao contrário do que eu perguntei, né? É, exatamente o contrário. E na verdade, eu acho que é o que a sociedade mais cobra, porque a sociedade em si não entende por que aquela pessoa tá ali solta, por que ela tá impune. Ela acha que só o saber, né, já é o suficiente para ser resolvido, e não entende que existe o processo legal, o devido processo legal, e que tem que ser respeitado, e que ainda bem que existe o processo legal, embora traga algumas impunidades, mas ele é essencial, ele é necessário, né? Assim, são as nossas garantias constitucionais que devem sempre prevalecer, né? Eu penso dessa forma. Com certeza. Né? Direito é técnica, direito não é uma ciência popular, né? É técnica, a gente tem que respeitar a técnica. O devido processo legal é técnica. Então, se eu quiser adotar qualquer método de investigação, é método, e método é ciência. Não é a sabedoria da Juliana. A Juliana sabe que fulaninho faz isso. E aí tem que ter toda uma fundamentação. Não, né? tava lá no barzinho, tava o fulaninho do lado dizendo que faz isso e aquilo outro. Mas isso não é prova. Não é prova. Entendi. Né? A gente tem que ter essa responsabilidade, porque no direito penal a gente mexe com algo que é muito caro para todo mundo, que é a liberdade.
A punição é a perda da liberdade, pelo menos na grande maioria ou de forma originária. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade com isso. Né? Eu não posso simplesmente tirar a liberdade de alguém porque eu acho que ela tem que ela cometeu um crime. Na realidade, se eu acho, ela tem que ficar solta. E isso que as pessoas têm que entender, eu falo nem até redundante dizer isso, mas as pessoas têm que entender que o direito é feito para todo mundo. Não só para aquele criminoso, mas para todo mundo. E você, qualquer um de nós, pode estar numa situação que a gente se vale desse achismo para se beneficiar, né? Eu digo, eu sou, na minha promotoria, nós somos promotores exclusivos de crimes de trânsito. Então, gente, embriaguez ao volante, qualquer um de nós pode cometer. Seria completamente hipócrita a pessoa dizer que não está sujeita a esse crime. Não estou dizendo que a gente comete, estou dizendo que a gente está sujeito a cometer. Né? É uma situação que pode acontecer. Um homicídio, eu acho que é o crime que mais todos nós estamos sujeitos a acontecer, porque pode ser muito emoção. E quando pode ser emoção, você faz uma besteira. Eu lembro quando eu estava no colégio ainda, teve uma briga de 2 alunos na saída de um colégio muito famoso lá de Fortaleza. E um deles empurrou o outro. Quando empurrou, ele caiu no chão. E ele caiu de um jeito que bateu a cabeça no parapeito. E morreu. Pronto, morreu. Não, homicídio isso. É homicídio. Então, gente, as situações são as mais diversas possíveis, né? Verdade, perfeita a sua colocação. Certo? Eu fiz a pergunta, mas você conseguiu corrigir. Fiz a pergunta tão boa, mas conseguiu corrigir. Enfim, eu acredito sim que hoje, né, a sociedade, ela cada vez mais com o acesso que tem à internet, enfim, que está conseguindo visualizar uma função do judiciário, porque antes parece que a sociedade não tinha muito essa visualização do que era um judiciário, um processo, um júri, uma investigação, tem se tornado um pouco mais consciente. Porém, é mais aquela consciência do medo, né? Eu não quero fazer porque eu tenho medo de ser preso, porque eu tenho medo de não ter liberdade, porque eu não vou entregar fulaninho ali também não, porque eu tenho medo de fulaninho, e tem muito isso, e a gente sabe que também a sociedade pode colaborar muito, né, com a linha investigativa. Isso é interessante porque para quem está fazendo essa investigação, né, para quem está lidando ali do dia a dia com aquele caso concreto, colhendo prova e tal, deve até ser um pouco frustrante chegar no final de um caso e dizer assim, poxa, eu vou ter que arquivar, ou senão o caso vai ser arquivado, mesmo tendo, né, todo um trabalho feito por conta de questão de prova. E muitas vezes eu acho que a própria sociedade também não ajuda, né? Mas tem esse lado protecionismo. Parece que o ser humano também gosta muito desse lado de estar se protegendo, ou tem esse lado do medo, né? Eu acredito que você acaba vendo muito isso no dia a dia. Clarice, nós temos a Juliana aqui, que é mãe, joga beach tênis. A jogadora profissional. 2 filhos, promotora, inúmeras responsabilidades. Olha, não sei não, viu? Eu acho que a mulher completa. Me diga uma coisa, como é que tu tá adaptando tua rotina hoje? 2 filhos pequenos, mãe, mulher, jogadora de beach tênis, enfim, fala aí o que é o teu lazer, como é que tá? Gente do céu. Aí você quer que eu dê a resposta que eu não sei. Ontem a gente estava num momento lá na OAB falando sobre isso, sabe? Como é difícil você adaptar todas as funções, né? Eu acordo, aí eu vou deixar meus filhos no colégio, aí vou malhar, aí vou trabalhar, aí vou buscar os meus filhos no colégio, aí vou trabalhar, aí vou deixar meu filho no judô, aí vou trabalhar, aí vou deixar meu filho na terapia, fico analisando o processo, aí vou... É assim. É você ser multifuncional. Eu sou de Fortaleza, vim pra cá e não tenho uma rede de apoio muito firme. E aí, com isso, eu sinto bastante. Eu procuro sempre colocar as atividades dos meus filhos, eles são muito pequenos ainda, para casa, né? Aí, o máximo que eu puder, para evitar o deslocamento, porque realmente essa questão de deslocamento é difícil. Eu, graças a Deus, eu tenho um marido muito presente,
na vida na nossa vida, né? Na vida da nossa família. E ele divide muito essas responsabilidades comigo. É óbvio que a maior parte fica em cima de mim, né? Mas a gente tenta dividir. Os dias que eu tenho mais audiências é o dia que ele tem responsabilidade de levar as crianças. No dia que eu tenho beach tennis de manhã, é ele que leva as crianças. E aí a gente acaba tendo que se virar nos 30. Eu digo que eu nunca tô completa onde eu tô. Um dia a gente falha na família, outro dia a gente falha no trabalho. Eu super entendo, Juliana, porque assim, é um jogo, realmente um jogo de cintura. Hoje Clarice tá falhando no beach tennis, né, Clarice? Hoje eu tô falhando no beach tennis, Mas é realmente um jogo de cintura mesmo, né? Mas assim, eu gosto, assim, eu escuto Juliana e eu gosto. Eu acho que a mulher ela é muito mais multifuncional mesmo do que o homem. E a gente consegue, no fim, a gente consegue desenvolver tudo bem, né? Assim, pelo menos assim, a gente consegue manter a família bem, a gente consegue manter, assim, o trabalho bem, a gente consegue... Tudo é questão de prioridade, mas dá para adaptar realmente a essa vida, dá pra gente manter a vida fitness, dá pra gente manter a vida familiar boa, dá pra gente manter a vida profissional. Agora, tudo realmente é uma dedicação, né? Tudo é dedicação. Né? E assim, Clarice, uma coisa que eu gosto de frisar é que, embora tudo a gente tenha que fazer funcionar, a gente não pode esquecer da gente, né? Eu falava até pra vocês, quando eu estudava para concurso, eu tinha muito isso de disciplina. Passei no concurso rápido, relativamente rápido. Eu me formei no final de 2006, no final de 2007 eu fiz o primeiro concurso que eu passei de verdade. Mas eu só destrinchei assim processo nas aprovações quando eu inseri a atividade física na minha vida, porque eu tinha disciplina, eu tinha método, eu não estudava aleatório. Eu posso dizer para vocês tudinho certinho, sabe, que eu fazia, mas quando eu inseri a atividade física na minha vida é que eu percebi que aquele momento era importante para eu render o resto do dia inteiro. Total. Hoje eu sinto isso. Né? É uma válvula de escape também, né? Assim, a atividade física é uma válvula de escape. E eu fiz essa introdução e até a brincadeira da questão do beach tennis, mas é porque quando eu iniciei na advocacia, lá em 2016, eu achava... Primeiro, eu passei 5 anos da faculdade, eu acho que era só estudando realmente com aquela sensação de, ai meu Deus, quando é que eu vou sair daqui, quando é que eu vou me livrar, enfim... Ou quando é que eu vou ganhar dinheiro, porque a pessoa acha que vai ganhar dinheiro do dia para a noite, né? Mas eu não tinha atividade física, eu tinha zero atividade física, zero. Eu achava que tinha que trabalhar muito, de 8 horas da manhã até 10 horas da noite, para obter sucesso. E eu consumia muito isso, tipo... Era algo que estava na minha cabeça. Não, eu preciso trabalhar. Se eu não trabalhar, eu vou ser um vagabundo. E esse negócio de... Eu até associava de que parar uma hora para ir pro treino. Que conversa é essa? E eu me lembro também que eu escutei de um professor no 10º semestre, que ele fez essa observação. Olha, mas você tem que se dedicar muito, para você ver como algumas coisas, né, de alguns professores entram na nossa mente. Tem que se dedicar muito, tem que ter tempo para malhar, não. A advocacia não tem muito tempo para isso e tal. Eu ficava muito nessa seara. Eu virei a chave recentemente, há um ano atrás, de realmente me inserir, né? Eu sempre gostei de esporte, mas nunca gostei de academia, enfim. E aí hoje eu realmente gosto de malhar. E até eu digo que queimei a língua. Eu falo muito para minha namorada, eu digo, rapaz, eu queimei a língua. Porque eu não gostava, mas muda. Muda a concepção, muda o teu ânimo, enfim, muda teu dia a dia, sabe? E eu introduzi isso porque... eu vejo que é muito uma questão estratégica, sabe? Hoje eu consumo muito podcast, eu escuto muitas pessoas que estão aí tendo um sucesso profissional e converso com diversas pessoas e a gente percebe que a maioria dessas pessoas elas estão com atividade física em dia, elas estão com a família bem, elas estão conseguindo conciliar o seu trabalho, estão sendo felizes e vivendo o processo e sendo felizes nesse processo, porque... Às vezes a pessoa acha que só tem que colher o resultado e o processo. Aí chega lá no final do resultado obeso, como eu estava com 103 quilos, Clarice. Obeso e cansado mentalmente. Porque não é só o corpo, a mente também cansa, né? Não, e eu digo assim, eu sempre fui muito dinâmica, né? Quando eu estava na faculdade, eu fazia
uma disciplina pela manhã, aí eu ia pro estágio. Saía do estágio 11 horas, 11h30 eu ia pra academia até meio-dia e meia, tomava banho na academia e entrava no estágio 1h30. Aí depois voltava pra faculdade, ficava até 10 horas. Todo dia. Então, minha vida sempre foi muito dinâmica. Quando os meus filhos vieram, eles se inseriram nesse dinamismo. Antes da pandemia, meu filho, só tinha um, ele passava o dia inteiro na escola e era muito ok pra ele. Muito super ok. Agora eles estão em casa, mais circunstancial. Daqui a pouco vão estar na escola de novo. Então, eu coloquei os meus filhos para estudar muito cedo, porque eu dizia que eles tinham que dançar conforme a música. Se a gente sai cedo para trabalhar, eles saem cedo para estudar e tem que se inserir na dinâmica da família, né? E isso me foi favorável. Porque quando eu me formei, eu já vinha numa vida muito ativa. Então, para mim, eu sentar para estudar e passar o dia todo estudando, era super ok. Porque se eu passava o dia todo trabalhando, por que eu não ia estudar? Eu me formei, eu lembro que eu estagiava na Defensoria Pública, como eu disse para vocês. Aí meu defensor olhou para mim e disse, Juliana vai se formar, engrossar o couro dos desempregados. Aí eu, meu Deus, eu vou ser desempregada. Aí aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Então eu botei na minha cabeça, eu quero concurso, então eu tenho que ter disciplina e constância. Como é que eu vou conseguir isso? Encarando de forma profissional. Então, eu saía de casa como se for... Do mesmo jeito que eu ia para a faculdade 7h20, eu ia estudar 7h20. Aí eu ia para uma sala de estudo, para criar um ambiente de estudo. Ficava de 7h20 até 10 horas da noite. Claro que eu tinha os meus intervalos, né? Obviamente, eu comia, né? Eu não sou uma ameba, nem planta. Aí comia, descansava os 10 minutinhos, 15 minutinhos, voltava de novo a estudar com método, mas sempre, na minha cabeça, disciplina e constância. E isso não apenas no estudo, em tudo na vida. Por isso que eu sou tão favorável à rotina. Acho que rotina é assim, importantíssimo na vida da pessoa. Se a gente tiver rotina, a gente consegue organizar tudo, né? Até quando foi me convidar, eu disse... Com antecedência, eu consigo organizar minha rede de apoio. Porque tem que ter essa rede de apoio. Não dá simplesmente sopetão. Ei, vamos hoje para... Não tem como ser hoje, para não ser hoje, não. Mas se você me convidar 2, 3 dias antes, eu tenho como me organizar. Porque eu tenho uma rotina muito, muito bem estabelecida. E aí, é só com essa rotina que eu consigo colher os meus resultados. Eu sou muito disciplinada. Embora eu seja... informal, excêntrica, extrovertida, brincalhona, pra mim, rotina é importantíssima. Saiu da rotina, eu já fico meio atordoada. E com isso eu consegui resultados. E nessa rotina tem que ter a atividade física. Tem que ter, gente. Não tem como não. Não tem como. Uma coisa que, só aproveitando, tu falou sucesso profissional, conseguir sucesso profissional. Aí lá vai a Juliana e os seus comentários aleatórios. O que é sucesso profissional? Eu lembro que um ex-cunhado da minha irmã, passei no concurso, agora me livrei. Não, meu amigo, começou agora. Então, passar num concurso, por exemplo, se formar, por exemplo, isso não é obter sucesso. O sucesso vem do seu caminho. Não são as etapas que você vai trilhando. É tipo, eu podia ter me acomodado, não podia? Fiz concurso promotor, independente do que eu vou fazer ou não fazer, meu salário vai cair no final do mês. Podia ter me acomodado. Mas não. Fiz uma pós, fiz 2 pós, fiz 3 pós, fiz curso, fiz mestrado. De repente eu vou fazer doutorado. E, tá entendendo? A pessoa não pode se acomodar, ela tem que investir. E o investir em si, né? Não adianta você querer dizer que tá fazendo tudo pelo outro, e aí, cadê? Você não vai encontrar a sua felicidade no outro, né? Primeiro você precisa ser feliz e estar feliz. Depois, né, o outro vem para agregar, né? E quem tá ao seu redor tá sempre agregando, mas a felicidade tem que estar na gente. E eu fiz esse comentário porque eu sei que estudantes irão nos escutar e eu tenho muito medo do que as redes sociais vendem, do que os coaches de concurso vendem. Sucesso profissional não é passar em concurso, gente. Sucesso profissional é aquilo que faz você feliz, independente do que você escolheu para ser feliz.
o slogan mais top do mundo inteiro que existe é o slogan o slogan do Pão de Açúcar. O que faz você feliz? Gente, nós temos 3 pessoas aqui. Cada um tem sua vida, cada um tem sua realidade. E quem é que pode medir sucesso, medir felicidade? Não existe isso, né? E eu lembro que quando eu fui, quando a gente estava no curso de formação do MP, a gente teve um coach lá, que é bem famosinho aí, desde essa época eu tenho abuso dele. E aí ele falou assim, não esperem chegar na capital para serem felizes, sejam felizes no interior. Vocês estão preparados para a depressão, para a tristeza, para a solidão que o interior lhes proporciona? Mas você não é doido? Não, já pode ser doido mesmo. Porque assim, eu não queria ser promotora, eu era procuradora de Recife, burguesinha, morava na capital, trabalhava povo, ganhava bem e quis vir pro interior. E tava na dúvida no começo porque eu dizia que tinha medo de vaca. Eu tenho medo de vaca, eu vou sair andando no meio de uma vaca no meio da rua. Tipo, totalmente matuta da capital, Mas né? você tem mesmo medo de vaca? Claro! Tu sabe o que ela pensa? Mulher vaca e passarinho é um negócio que você não sabe o que pensa. Eu tô perguntando porque minha filha de 2 anos é louca, alucinada por vaca, por bicho. Lá em casa tem 6 pôneis, pra você ter ideia, assim. Ela é a louca de bicho. É a cara de Maria, aqueles pôneis. Uns 20 coelhos lá em casa. Meu assim. Deus! Quem pânico! Quem pânico! Já não vou na sua casa, né? Não me convide, vamos jogar beach tennis em outro canto. Porque a minha filha é louca por bicho, né? Você falando, eu tenho medo de vaca. Tenho medo. Tenho medo de vaca, tenho medo de passarinho. Morro de medo de Ela passarinho. recebe Passarinho é o pior. ameaça de bandido e não tem medo, mas de vaca. Porque o bandido, você sabe o que pensa, ele raciocina como você. Agora a vaca vai dizer o que ela pensa. Não sabe? Vaca ninguém. Não sabe. Não sabe. Mas eu falei tudo isso pra dizer, mesmo com animal e mesmo com vaca, eu fui feliz no interior. Então você não pode ficar estigmatizando o que vai ser, nem um futuro. É o caminho, gente. É o caminho. Então, pelo amor de Deus, não vamos deixar para o futuro. Não vamos idealizar as coisas. E vamos viver, né? Vamos viver o presente, vamos ver aquele estudo. Eu lembro que eu tinha um grupo de estudos, que era uma delícia, gente. Era uma delícia. A gente estudava com amor, todo mundo se reunia, resolvia prova, sabe? Era muito legal. A gente não encarava, era obrigação, mas não encarava como um fardo. Porque era legal, sabe? Então eu acho que tudo isso faz parte do caminho. Faz parte você encarar as coisas com leveza. E quando você curte, aí fica muito, muito show, né? Fica muito massa, né? E o Ligue o Cérebro é justamente para isso, Juliana. É para trazer essa tua fala e mostrar para o estudante de direito, para o operador de direito, que às vezes está em casa ali pensando em desistir da advocacia porque acha que advogar não é bacana, ou desistir porque não vai mais fazer concurso, porque acha que não vai ter sucesso profissional, porque não vai passar, mas não está sabendo aproveitar o caminho. Às vezes a pessoa diz assim, mas qual caminho? Eu estou só em casa estudando, estou sem dinheiro. Meu irmão, comece a abrir a sua mente. Eu acho que as pessoas, elas realmente não estão ligando o cérebro. Elas não estão entendendo que a vida está passando. Numa velocidade, eu acho, que no 2.0, como diz Clarice, que assiste tudo, e que muitas vezes a pessoa só quer chegar ali e achar como vai entrar no concurso e, beleza, acabou. Não acabou. Principalmente para quem é operador de direito. Não acaba. A gente sempre tem que continuar estudando. Certo? Seja se especializando, fazendo mestrado, doutorado, especialização, mas tem que continuar estudando. Sim. Porque senão, fica para trás, Clarice. Isso é a verdade. E assim, eu penso também que a realidade é que a gente tem que ter a profissão não como um fardo, sabe? Porque assim, eu vejo muitos profissionais infelizes, mas que permanecem até mesmo em concurso. Profissionais que são concursados e estão ali infelizes naquela função, porque eles têm no final do mês um salário. Né? E aí eles não têm a coragem, né, de enfrentar, de tomar a decisão, de dizer eu não quero isso aqui, não é isso que eu quero, eu não estou feliz com isso aqui, porque assim, a felicidade não é o dinheiro, não é o salário, então assim,
Com certeza, eu acho que, assim, muda a vida da pessoa você curtir o que você faz, você fazer mesmo, assim, você aproveitar o momento, seja o seu lazer, seja com na sua família, na sua casa, como também no seu trabalho, assim. E eu digo isso porque, realmente, aqui no escritório a gente tem o momento de trabalhar duro, trabalhar muito pesado, mas em momentos de estresse, depois que passa, assim, aquele momento de estresse, eu tenho um vinho aqui. Então a gente senta, às vezes a gente tá super estressado, eu digo, não, ninguém tá conseguindo produzir aqui, pelo amor de Deus, vamos abrir um vinho, vamos tomar uma taça de vinho, vamos relaxar. Então a gente curte o nosso trabalho real mesmo, assim, independente do resultado financeiro, que para mim o resultado financeiro é uma consequência, né? Mas o importante e o essencial é você curtir realmente o que você tá fazendo, né? Assim, a sua profissão. Plenamente. É isso, Clarice. E aí eu tô descobrindo porque que teu Instagram tá cheio de pedido de pessoas querendo vir trabalhar aqui, né? Porque tem esse momento de lazer, né? Eu tenho que fazer isso lá no meu escritório. Serve vinho, né? Não, mas a gente tem mesmo, assim, mesmo que não seja o vinho, que nem sempre é o vinho, mas até um café, a gente tem uma varanda, quando uma está estressada, nós somos 6 mulheres advogadas aqui. Quando uma está estressada, quando a gente está no momento, então a gente tem um momento de terapia, né? Aqui, não, vamos conversar, eu estou precisando conversar, não estou bem, não estou legal. E aí a gente para um pouco, né, o que está fazendo e conversa e tudo para se restabelecer, para voltar, né? Assim, acho que aquilo traz um ânimo de volta. Colocar as ideias no lugar para conseguir... Por mais que o direito seja muita técnica, e a gente tem que entender isso, mas a gente tem que pensar, né? Claro. Tem que Quando pensar eu morava muito. em Fortaleza, que eu estava estressada assim, eu não abria vinho, não ia tomar um banho de mar, gente. Aí é delícia, aí é delícia. Eu, 4 horas da tarde, tomava um banhozinho de mar, voltava para casa e continuava estudando. Pronto, gente, que delícia. Ai, que saudade do meu marzinho. Juliana, eu tô feliz demais pela tua participação aqui. É uma verdadeira aula, como eu sempre digo. Todas as pessoas, todos os convidados que estão passando aqui estão trazendo uma perspectiva diferente, sabe, daquilo que faz. Mas o que eu acho mais interessante é olhar no teu olho e perceber que tu é apaixonada. E é isso, essa paixão que pulsa no meu peito, aqui no de Clarice, pela advocacia, enfim, você pela promotoria, que tá fazendo a diferença, certo? Só pra gente encerrar, me fala um pouquinho sobre os planos do futuro, se você tiver e puder revelar, e se puder fechar esse episódio com uma dica, uma frase para os estudantes, operadores de direito, enfim, seus colegas, para todos os juristas, os advogados, você fica à vontade. É responsabilidade, né? É responsabilidade. Bom, eu tenho planos de futuro. Sou muito ambiciosa, mas nesse momento eu tô voltando a focar na minha carreira profissional, né? Tenho uma filha de 2 anos, ainda pouquinha, pequenininha, tenho um outro de 4, então eu tô voltando a focar na minha vida profissional. Acabei de entrar no INC, faz um mês e meio, que eu tô no INC, que era um órgão que eu almejava muito, então para mim é uma conquista pessoal muito grande, porque por todos os motivos que a gente já conversou aqui e eu gosto, então eu tô trabalhando nisso, tô querendo me dedicar a isso. Vou mudar a minha atribuição, agora eu sou promotora criminal processual e investigativa, vou sair disso e vou para um núcleo de custódia que vai ser instalado aqui, então vou ficar só com a parte pré-processual mesmo, com controle externo, investigações em geral, né, trabalhar com os inquéritos, e com as custódias da região toda, continuar no INC, continuar no Calcrim, se eles me quiserem lá, né? Porque é nomeação, adjutam. Se eu errar, eles vão botar pra fora. E quero sempre me especializar, né? Aprender. Antes da pandemia, fiz um curso na Itália sobre organizações criminosas e mafiosas na Sicília. Foi muito legal conhecer a operação Mãos Limpas. Tenho intenção em fazer outros cursos dessa natureza. Acho que ano que vem já vai ter condição de fazer, né? E é isso, me especializar sempre, né? Querer conhecimento. Eu tenho muito sede de conhecimento. Pros
para os estudantes, para os operadores de direito, nem sei se eu gosto muito desse termo, mas para os profissionais do direito, o que eu sigo dizendo é aquilo que eu disse durante toda a nossa conversa, de respeitarem a sua vocação, né? Não surfarem a onda. Não precisa surfar a onda. Cada pessoa tem sua vocação, cada pessoa tem sua habilidade, cada pessoa tem sua deficiência também. Então, acho que é importante você respeitar você. Respeitar a si, respeitar suas próprias competências, seus próprios desejos, porque aquilo que a pessoa escolher profissionalmente vai carregar ela durante a vida toda, né? Pelo menos até ela decidir mudar para uma próxima etapa. Então, eu acho que a palavra que a gente pode repetir é respeito, principalmente a si, né? E se você, qualquer que estiver nos ouvindo aqui, quiser seguir a carreira de concurseiro para depois seguir alguma carreira jurídica, a dica que eu dou é disciplina e constância. Qualquer resultado, ele requer disciplina e constância. Não adianta você estudar um dia inteiro e no outro dia você não estudar nada. Você tem que ter esses dois fatores. Conhecimento vertical não leva ninguém a passar em concurso. Conhecimento horizontal, a gente tem que conhecer um pouco de tudo. Então, isso é técnica. Conhecimentos horizontais são técnicas, né? Você não saber tudo de administrativo e nada de processo civil não vai levar você a canto nenhum. Mas saber um pouquinho de cada vai, né? Então, o que eu quero dizer é isso, né? Respeito, disciplina, constância, viver o momento, carpe diem. Eu fiquei super feliz, eu já conhecia a Juliana jogadora, né? Mas eu não conhecia a Juliana, embora a gente conhece a doutora Juliana pelas reportagens, né? A região, né? Nós somos de uma região consideravelmente pequena, em que as pessoas conhecem os promotores, mas eu não conhecia tão a fundo essa atuação da doutora Juliana. Fiquei ainda mais encantada, né? Fiquei muito feliz e, assim, que bom que o Ministério Público tem alguém como Juliana e que você sirva ainda mais de inspiração para os estudantes, para os advogados também. E quero também assistir ainda um júri de doutora Juliana, viu? Tá ficando já aqui registrado que quando doutor, quem é o doutor Geraldo? Faz muito tempo que eu não assisto o júri, mas eu vou também com você. Quando o doutor Geraldo liberar esse júri para ela vai avisar para a gente soltar, viu? Aqui a gente vai trazer esse spoiler e avisar quando é que a doutora Juliana vai fazer o júri para a gente assistir. Boa. Vai ter um show, né? Meu Deus. Será que eu posso tanto? Valeu a pena perder o beach tennis? Conta aí pra gente um pouquinho sobre sua experiência de perder o beach tennis. A gente estava brincando aqui, né, nos bastidores, que é um dos pilares realmente para mim, na minha vida, minha realização, né, a questão do sucesso para mim, um dos pilares é realmente assim, eu conseguir cuidar de mim, né? A atividade física, para mim, são 3 pilares, que é realmente a minha realização profissional, a minha realização com a minha família e a minha pessoal. E para essa pessoal, eu me realizo muito com o beach tennis, né? Mas hoje eu abri mão um pouquinho da minha realização pessoal para a minha profissional, né? Mas fiquei super feliz, muito feliz mesmo, assim, acho que você vai engrandecer muito o nosso podcast e vai levar muita informação importante para os estudantes, para os operadores mesmo do direito, vocês não gostam muito desse termo, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. E aí, assim, a gente encerra mais um episódio e eu tô super feliz, tenho certeza que vocês vão adorar ouvir esse podcast até o final, mas eu peço também que vocês se inscrevam no nosso canal e vão lá seguir o Instagram, acompanha tudo lá, gente. É isso aí, gente. Liguem o cérebro. Esse podcast foi editado por Edson Amaru. @edson.amaru no Instagram.